Hoje, eu sinto em lhe dizer, mas nós vamos manchar um pouquinho a sua infância. Sabe aqueles desenhos e filmes infantis que pareciam inocentes quando você era pequeno, mas depois você percebe, pera, isso aqui é meio sinistro, né? Pois bem, eu vim com um compilado de desenhos infantis que ganharam histórias macabras, teorias estranhas e detalhes perturbadores. E antes de começar, duas coisas. Primeiro, nem tudo aqui é oficial. Tem teoria da internet, tem interpretação das histórias e um quê assim de lenda urbana. E segundo, se você assistir até o final, talvez você nunca mais veja esses desenhos com o mesmo olhar. Esse é o tema de hoje. Mas antes, eu sou Nath Dantas e você tá na playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Então já vai deixando o seu like e bora pro vídeo. Vamos começar com uma das teorias mais clássicas do Brasil: Caverna do Dragão. A premissa é simples. Um grupo de jovens vai parar em um mundo mágico e passa o desenho inteiro tentando voltar para casa. E aí surge a teoria. E se eles não conseguissem voltar, porque na verdade eles morreram? Segundo essa leitura, aquele mundo seria um tipo de purgatório. E o mestre dos magos não seria exatamente um salvador, mas alguém que mantém todo mundo preso naquele ciclo de esperança. E tem um detalhe que sempre alimentou o mistério. O mestre dos magos aparece, fala em enigmas, promete caminho e some. A sensação é sempre a mesma. Agora vai, agora eles voltam e não voltam. Só que aqui entra o aviso. Isso é uma teoria, gente, muito popular, mas ainda uma teoria. E talvez ela seja tão famosa justamente porque Caverna do Dragão virou aquela história de infância que nunca fecha a conta. Agora, um desenho que na teoria é só férias infinitas, invenções impossíveis e um ornitorrinco agente secreto. Mas tem uma origem bem sombria que muitos dizem ser verdade. A teoria mais famosa de Phineas e Ferb diz que os três irmãos sofriam de distúrbios mentais. O Phineas teria TDAH, hiperatividade, por causa da energia constante, impulsividade e a necessidade de estar sempre criando uma coisa nova. E o Ferb estaria no aspecto autista, pelo jeito mais reservado e quase mudo. Já Candace teria esquizofrenia, e o desenho inteiro mostra as histórias mirabolantes criadas pela mente da Candace e a luta infinita dela por desmascarar os irmãos e provar que não tá doida. E aí vem o detalhe que mais alimenta esse lado macabro. No fim do episódio, tudo desaparece. A invenção gigante some, os sinais somem e o mundo volta ao normal. E a Candace, tadinha, fica lá sem prova nenhuma. Tadinha da Candace. E tem outro ingrediente que dá um peso inesperado para a história: o Doofenshmirtz. Porque ele é ridículo, né, gente? Mas as histórias dele são meio deprimentes, se você parar pra pensar. E muitos falam que ele teria depressão. Ele sempre fala de infância ruim, rejeição, humilhação, só que com a energia de quem conta algo como uma piada. Então o desenho faz uma coisa muito esperta: disfarça temas pesados com humor. E quando você percebe isso, você entende por que tantas teorias macabras nascem aqui. O texto do desenho abre essa portinha para isso, não acha? Agora, uma que eu acho genial de tão simples: por que os personagens dos Simpsons nunca envelhecem? Já parou pra pensar? Existe uma teoria que diz que depois de um coma, lá no começo da série, o Homer nunca mais acordou. E tudo que a gente vê depois seria um delírio contínuo. Por isso as situações ficam cada vez mais absurdas e a linha do tempo nunca avança de verdade. E assim, a série é surreal mesmo, né? Mas confessa aí, quando uma teoria dessa encaixa uma regra numa coisa caótica, dá um arrepiozinho, né? Tá, mas e se for verdade?
Agora vamos entrar em desenhos que parecem ter um subtexto sombrio. Coragem, o Cão Covarde é aquele desenho que parecia uma pegadinha. Passava em canal infantil, mas vinha com uma estética de pesadelo. E tem uma teoria que diz que os monstros não existem na verdade. Eles seriam projeções do medo do próprio Coragem. E o argumento que a galera usa é: os humanos muitas vezes não reagem como alguém reagiria se estivesse vendo aquilo mesmo. Enquanto o Coragem tá surtando com uma entidade vinda do inferno, alguém tá tomando chá ali do lado dele. Então a teoria vira quase uma metáfora. O mundo não é no meio do nada de verdade. É o jeito que o Coragem percebe a realidade. Isolada, ameaçadora e cheia de coisas que ninguém nunca leva a sério, além dele. E isso pra mim é o mais assustador, quando o terror é você estar sozinho no medo. Agora essa daqui é famosa e explodiu a minha mente. A teoria de que os personagens do Ursinho Pooh representariam condições emocionais e comportamentais. Tem gente que encaixa o bisonho, que é aquele burrinho, como depressão, o leitão como ansiedade, o tigrão como hiperatividade e por aí vai. Agora, honestamente, personagens com traços marcantes existem em qualquer desenho. Mas como o Pooh é um universo muito calmo e psicológico, a teoria gruda, porque parece que cada um é um pedacinho de um estado emocional e que você começa a rever e pensar: meu Deus, eu achava isso fofo? Hoje parece um grupo de terapia na floresta. Agora vamos falar de Bob Esponja, que marcou a infância de muita gente por aí. E ele também tem a sua teoria muito popular. Cada personagem representaria um dos 7 pecados capitais. E aí começam os encaixes, veja bem. Um seria a avareza, o outro preguiça, o outro inveja. E o Bob Esponja, em algumas versões, vira o pecado, que mais divide opinião. É aquele tipo de teoria que parece brincadeira, até você perceber que dá pra encaixar certinho se você quiser. E talvez o segredo dessas teorias seja esse: elas são um espelho. Você olha e vê um padrão, porque seu cérebro ama padrões. Como por exemplo em Padrinhos Mágicos também. Essa teoria é bizarra e ao mesmo tempo faz sentido dentro da lógica da teoria. E se Cosmo e Wanda não fossem padrinhos mágicos de verdade, mas uma representação de remédios que deixam tudo mais suportável, se é que você me entende. A ideia de que o time vive infeliz, negligenciado, frustrado e de repente ele ganha 2 entidades que transformam a realidade dele e dão uma sensação de controle e alegria imediata. Igual remédios controlados. E de novo, não é oficial, mas é o tipo de teoria que existe porque o desenho trabalha, com desejo, carência, compensação, e isso sempre abre espaço para a leitura sombria. Agora eu quero saber qual dessas foi a mais pesada para você. E tem algum desenho que você assistia e hoje acha sinistro por algum motivo específico? Se você curtiu esse clima de nostalgia com investigação, deixa o seu like, se inscreve e me fala nos comentários o próximo tema que você quer ver por aqui. E sabe o que seria legal? Se a gente trouxesse as histórias macabras por trás dos contos de fada, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Bela e a Fera. Tem muita história bizarra por aí, hein? Se vocês pedirem, eu volto para estragar mais infâncias. E continue curioso. Tchau!